Ser amigo de Deus é um privilégio extraordinário, mas é um privilégio somente para pessoas que Ele escolheu. Porque não depende de nós escolher sermos amigos de Deus, depende dele, porque Ele é o maior. E é sempre o maior, o mais influente, o mais popular que escolhe os outros para serem seus amigos. Nunca é o contrário. Então, é sempre Deus que escolhe aquele a quem Ele vai chamar de amigo. E ele escolheu Avraham Avinu, Abraão, nosso pai, para ser chamado de seu amigo. Abraão agradou a Deus de tal maneira que foi chamado amigo de Deus. Mas sermos amigos do amigo de Deus já é uma coisa extraordinária. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Maná de hoje. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, se torne membro. Se gostar dos nossos vídeos, compartilhe, deixe um like, porque quando você faz isso, você ajuda bastante o nosso canal. Em Isaías 41 e versículo 8, Abraão é chamado de amigo de Deus. E Israel é reconhecido como semente de Abraão, amigo de Deus. Também nós temos a escritura do segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, e no versículo 7, onde Abraão também é citado como amigo de Deus. E no Novo Testamento nós vamos ter Tiago 2 e 23, onde também o pai Abraão é citado como amigo de Deus. Às vezes nós olhamos o resultado da vida, da empreitada, da caminhada cristã de algumas pessoas, de alguns irmãos, e nós admiramos e às vezes nós queremos ser como essas pessoas. Mas nós só queremos o resultado. O processo a gente nunca quer, né? É sempre assim. Às vezes a gente vê uma pessoa que prega bem, que fala bonito, que prega bonito, e a gente quer ser como aquela pessoa, quer pregar como aquela pessoa, mas tem um processo para chegar nisso. Às vezes a gente vê uma pessoa que ora e Deus cura, que opera milagres, maravilhas, que é usado por Deus, e às vezes a gente quer ser como essa pessoa, mas tem um processo para isso. E a gente sempre fica de olho no resultado, querendo o resultado para as nossas vidas, mas a gente não pensa no processo. A gente nem pensa no processo. Imagina se a gente vai querer passar o processo, né? Abraão foi chamado amigo de Deus porque Abraão deu a coisa mais preciosa que ele tinha para Deus. Não se cumpriu literalmente. Estou falando de Isaac sendo oferecido a Deus, que seria oferecido a Deus como um sacrifício, como um holocausto, né? Você conhece bem a história. E então isso agradou tanto a Deus que Deus considerou Abraão como sendo seu amigo. Jesus diz para os seus discípulos: vocês serão chamados meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Deus mandou Abraão fazer uma coisa extraordinária, uma coisa que você não faria, provavelmente eu não faria, que é dar o único filho em sacrifício a Deus. A gente sabe muito bem que Deus nunca pediu sacrifício humano, mas nós não vamos entrar nesse assunto, isso aí é outro tema, tá bom? Vamos ficar só aqui no pedido de Deus. Era um teste para Abraão, era uma prova de fé. Deus pediu, primeiro dá para Abraão Isaac de presente, porque Abraão e Sara não podiam ter filhos, aí Deus dá Isaac de presente e depois pede. Então, claro que era uma prova, né? Isso aí já está resolvido na questão da fé, na questão teológica, a gente já sabe que era uma prova. Mas a questão é que Abraão não sabia que era uma prova, ele não tinha certeza que era uma prova. Ele só tinha certeza de que Deus, mesmo que recebesse o holocausto de Isaac, seria suficiente para ressuscitar Isaac, mesmo que fosse das cinzas. Você já ouviu isso várias vezes. Por que Abraão tinha essa certeza? Porque se ele não podia ter filhos e Deus lhe deu o filho, então poderia ressuscitar o seu filho. Isso aí era quase que uma questão matemática, né? Mas a questão é que ele agradou tanto a Deus que foi chamado amigo de Deus. No Clube de Canais eu vou repercutir esse termo amigo, traduzido do hebraico, e nós vamos ter duas palavras, a palavra para amigo e a palavra para amor, que estão no mesmo campo semântico, ahab e ahabá, tá bom? Vamos repercutir no Clube de Canais. Lá no Clube de Canais nós temos vários vídeos e aulas onde nós repercutimos, nós falamos mais profundamente a respeito de vídeos que nós publicamos aqui para todo mundo. Lá a gente fala de detalhes, como é o caso de hoje. Hoje eu vou repercutir no Clube de Canais o termo ahab, que é amigo, e ahabá,
que você vai saber clicando lá no nosso clube de canais, tá bom? Então, conheça o nosso clube de canais, considere a ideia de se tornar membro do nosso canal. Tem muita coisa boa lá para você. Agora vamos pensar nesse negócio de amigo do amigo de Deus, que já é uma coisa boa, né? Para isso vamos reivindicar aqui as figuras de Ló e de Abraão. Ló é o sobrinho de Abraão, como você sabe, que Abraão trouxe ele quando saiu da terra da sua parentela no momento da sua chamada para cumprir a sua vocação. Ele traz então Ló consigo. Ló foi alguém considerado então tão importante por Abraão a ponto de Abraão trazê-lo consigo para as peregrinações rumo à promessa e à bênção de Deus. Deus não queria que Abraão fizesse isso, era para ele sair sozinho, mas ele quis trazer Ló. Aí ele vai arrumar alguns problemas que você pode ler no livro do Gênesis por não ter saído sozinho como Deus pediu. Sai-te da tua terra e da tua parentela. Mas ele trouxe parentes com ele, né? Mas então Ló recebe o privilégio de ser amigo do amigo de Deus. E isso traz para ele a salvação da sua vida. A gente vê a vantagem de ser amigo do amigo de Deus em Gênesis 18, do 23 até o 33. Em quem você acha que Abraão estava pensando quando ele negocia com Deus pela vida dos possíveis justos que haveriam em Sodoma e Gomorra? Será que ele não estava pensando em Ló quando ele pergunta para Deus, ele inicia a conversa perguntando: o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Será que o Senhor faria isso? Será que o juiz justo de toda a terra faria isso? Destruiria o justo com o ímpio? E aí Abraão entra numa negociação com Deus pela vida dos justos que porventura houvessem em Sodoma e Gomorra. E Deus pacientemente conversa com Abraão. Eles falam de matemática, Abraão fica fazendo conta com Deus e Deus fica subtraindo, somando com Abraão. É uma conversa interessante. Olha só, no versículo 24, Abraão diz assim: se tiver 50 justos lá, o Senhor destrói a cidade? E Deus diz: não, se eu achar 50 justos, não destruirei a cidade. No 28, e se faltar 5 dos 50, o Senhor destrói? E Deus diz: não, se tiver 45, não destruirei. Versículo 29, e se tiver 40? Versículo 30, e se tiver 30? Versículo 32, e se tiver 10 justos na cidade? Então, a figura teofânica de Deus, na figura do anjo, diz: não, se eu achar 10 justos na cidade, não destruirei a cidade. Em quem você acha que Abraão estava pensando primeiramente para negociar com Deus a segurança dessas pessoas? Eu não posso afirmar biblicamente, mas eu tenho certeza para mim. Então a gente tem que colocar isso como uma suposição, uma especulação, uma conjectura, tá bom? Como um pensamento. Eu tenho para mim que Abraão estava pensando, mas é também um argumento de lógica, né? Que Abraão estivesse pensando no seu sobrinho que estava em Sodoma, na segurança dele e da sua família. Então ele pergunta: se tiver lá pelo menos 10 justos, o Senhor destrói a cidade? E Deus diz: não, não destruo. E aí o anjo vai para lá para executar o juízo, os anjos vão para lá para executar o juízo, e chegando lá eles retiram os justos daquela cidade e executam o juízo. Então a suma da meditação de hoje é que ser amigo de Deus é um privilégio extraordinário, mas que não depende de nós, depende de Deus que escolhe. Mas ser amigo do amigo de Deus já é uma bênção, já é uma coisa extraordinária. Se você tem um amigo crente, cristão, fiel, ele vai orar por você, sua vida será abençoada, você vai receber bênçãos por causa da amizade dessa pessoa com Deus. Você também, como um servo de Deus fiel, eu não me considero amigo de Deus, porque eu nunca recebi nenhum toque de Deus nesse sentido, né? O máximo que já aconteceu comigo foi Deus se revelar para uma pessoa e dizer assim: eu quero que você vá trabalhar com o pastor Luiz Antônio, meu servo. E esse irmão veio e trabalhou comigo no ministério anos a fio, dedicadamente, porque Deus chamou ele para executar essa obra ao meu lado, né? Então, eu tive o privilégio de ser chamado servo de Deus. Já é um privilégio. Ser chamado de amigo aí já é vaidade, né? A gente não precisa de tudo isso, não. Abraão teve esse privilégio. Agora, você quer ter? Tá bom, eu também gostaria. Mas e o preço?
Você está disposto a pagar? Né? A maioria de nós não está disposto a pagar. A gente quer sempre a bênção sem o preço da bênção. Às vezes acontece, às vezes não. Mas então, ser amigo do amigo de Deus já está de bom tamanho. Sendo amigo do amigo de Deus, a gente já recebe privilégios. Sendo amigo do amigo de Deus, a gente já recebe bênçãos. É isso por hoje, então. Vamos exercitar a nossa fidelidade, vamos continuar fazendo a vontade de Deus, vamos continuar obedecendo a Deus, porque seremos reputados por amigos, segundo as palavras de Jesus, se nós fizermos aquilo que Ele manda, né? Mas independente de sermos chamados de amigos ou de amigo do amigo, se formos chamados, considerados servos, já vamos nos dar por satisfeitos, tá bom? Porque já é um grande privilégio ser servo do El Shaddai, do Todo-Poderoso, do Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, mande para alguém que você conheça, deixe um like, porque quando você deixa um like, você ajuda o nosso canal. Se torne membro. Para os membros, nós temos vídeos, aulas e cursos exclusivos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.